Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Finestad. O meu nome é Gabriel. O meu nome é Carlos e hoje, Gabriel, nós vamos falar de um tema bem legal, que é dentro ainda de renda fixa, finalizando a renda fixa. Analisando. Nós vamos mostrar aqui como que você pode emprestar o seu dinheiro para empresas, né? O seu suado dinheiro aí que você ganha para empresas. Mas as empresas não são só ações, só fundo imobiliário, mas vai renda variável de dinheiro, cara. As empresas têm dinheiro. E tem uma modalidade dentro da renda fixa que a gente faz esse empréstimo para as empresas. Mas antes disso, cara, é muito importante que você assista os nossos outros vídeos que a gente já gravou aqui no canal, tá? A gente já falou de poupança, já falamos ali dos investimentos em títulos públicos, né, através do Tesouro Direto. Já falamos dos investimentos em instituições financeiras como CDB, LCI, LCA. Cara, então assiste todos esses vídeos antes de assistir essa modalidade aqui de crédito privado. Cara, tem que maratonar. Tem que maratonar, tá? Até para fazer sentido na sua cabeça. Então os links do vídeo tá aqui no card e na descrição também. Tá, mas antes, o que a gente tem que fazer? Curte o vídeo, compartilha, manda aí pro seu colega para ele aprender também sobre investimentos e bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Voltamos e agora a gente vai falar a respeito ali do porquê que as empresas, de fato, elas precisam pegar dinheiro emprestado comigo, com o Carlos, com você que está assistindo. Áreas físicas. Exatamente, aí a gente está falando de crédito privado. Vamos imaginar o seguinte, né? Imagine que a Petrobras achou um novo poço aí para explorar petróleo. Ela tem duas formas de executar esse novo projeto, essa nova exploração. Ou ela usa capital próprio ou capital de terceiros, né? Então, um exemplo prático, esse poço vai custar lá R$ 1 bilhão para ser explorado. Então, o que a Petrobras faz? Ela emite uma dívida, né? Ela emite uma dívida chamada debênture, né? Ou seja, ela vai buscar recurso com capital de terceiros, ela vai buscar recurso no mercado financeiro, tá? Então, quando você empresta dinheiro para a Petrobras, nesse caso, ela vai pegar o seu recurso e vai explorar ali o poço e depois ela vai te pagar uma remuneração ao longo dos anos. Basicamente é isso, né? Por isso que as empresas pegam o recurso ali no mercado financeiro. Exatamente. Tá? Basicamente, o exemplo que o Carlos deu é falar, ó, eu sou a Petrobras, quero que emitir uma dívida, quem quiser prestar dinheiro para mim para eu conseguir explorar esse poço aqui e ganhar mais dinheiro no futuro, pode me emprestar, vou pagar tanto. O legal é entender o seguinte, você vira credor da Petrobras, tá bom? Exato. Tu não é um acionista, é diferente. Você não vai comprar a ação ali da Petrobras, não vai ser sócio, nada disso. A relação que você vai ter com a empresa é de ser um credor. Então, se tudo der errado, você vai ser um credor ali para receber da... Se você quiser sócio, tem que comprar ações da Petrobras. Exatamente. Bom, nós entendemos que, basicamente, né, as empresas pegam recurso com a gente para se financiar em determinado projeto, né? Então, nós viramos credor dessa empresa. Mas quais são os riscos, Gabriel, que a gente corre, né, quando a gente empresta dinheiro para as empresas, por exemplo? Boa, ótima pergunta. Basicamente, o nosso principal risco aqui é o risco de crédito. Assim como nas outras aplicações da renda fixa, ali no Tesouro, das instituições financeiras, o principal risco é o risco de crédito, que é o risco ali da empresa vir a quebrar. Né? Você faz ali uma aplicação, você empresta o dinheiro ali para ela, e aí, de repente, passando 2 anos depois, ela vem e quebra. Tá? Então, ali tu fica como credor e tu entra no processo de dissolução ali da empresa. Mas esse é o risco, tá? O risco de crédito é o principal que a gente tem. Mas nós temos também um outro risco, que é o risco de mercado. O risco de mercado, se você for levar o seu título até o vencimento, ele não incide ali para você, tá? Mas qual que seria então esse risco de mercado? Você querer resgatar a sua aplicação antes do vencimento. Por exemplo, você fez uma aplicação numa debênture que tem duração além de 7 anos. Passou 3 anos e você precisa desse dinheiro porque precisa. Realmente deu uma emergência na sua vida, você precisa resgatar ele. Se você resgatar, pode ser que você resgate com um deságio. Ele fala que é sofrer uma marcação ali, um prejuízo. Mas pode ser que, dependendo do momento, você consiga sair com um ágio, que aí tem um lucro acima da rentabilidade que você acordou ali. Bom, isso depende do cenário econômico que tiver a economia ali, né? Em outros vídeos nós vamos entrar mais nesse assunto especificamente. Mas o principal risco que você tem que entender é o risco de crédito, que é o risco ali da instituição em si vir a quebrar. Tá? Então, para isso, a gente tem que mitigar esse risco. Para a gente conseguir mitigar o risco de crédito, a gente precisa entender as garantias que estão atreladas à operação ali de fato. Vou te dar um exemplo. Quando você que está assistindo o nosso vídeo quer pegar um dinheiro emprestado ali do banco, o banco ele vai te pedir garantias ali para conseguir te emprestar esse dinheiro. No mercado financeiro é muito parecido, tá? A gente pode dividir as empresas ali do crédito privado em ativos que são high grades e high yields. Eu acredito que assim não tem nada a ver. Fala, tô no regulator. Fala, mano. Por exemplo,
No mercado financeiro, a gente fala que as empresas elas são divididas em duas categorias. A primeira são os ativos que são high grades e a segunda são os ativos high yield. High grade é um ativo que ele tem uma boa nota de crédito, que é a gente fala do rate. Então, Mais segurança, né? Basicamente. mais segurança. Pensa lá na sua nota de crédito do Serasa. Se você tem uma boa nota de crédito, é como se fosse que a empresa que ela tem uma boa nota de crédito, ela já é conhecida, já está listada em bolsa, todo mundo já conhece dela. Ela já fez outras emissões ali de dívidas, já pagou, já deu tudo certo. Então ela tem um rate, que a gente fala de mercado, alto, tá? O AAA é o que a gente fala que é o rate máximo para as empresas. Boa nota de crédito, bom score. Então esses são ativos high grades. Só que a gente tem os ativos high yields. High yields, como o próprio nome fala, ele te paga mais. Se ele está te pagando mais porque ele é bonzinho? Não. É porque você está correndo mais risco. Por que você está correndo mais risco? Porque às vezes você não dá a impressão de uma empresa que tem ali uma nota de crédito tão alta, ou que não é listada em bolsa, ou que não é tão conhecida, e por isso ele te tem um prêmio maior, ali, porque o teu risco em si também é maior. Tá? Então aí tem que dividir pelo menos nessas duas primeiras classes. Bom, gente, a gente entendeu, né, os riscos que a gente está correndo ali, né? Também entendemos o risco que a gente tem de mercado. Depois a gente falou de high yield, ativos que são high yield e ativos que são high grade, né? Ou seja, o high grade traz mais segurança, o high yield traz mais dividendos, né? Rentabilidade, mas tudo que tem mais também tem mais risco, né? Tá, agora é bem importante a gente entender quais são as garantias, né? Os tipos de garantias que as empresas nos dão para que a gente possa prestar o nosso dinheiro para elas. Exatamente. Então, qual é a garantia em si? Por que a gente falou de high grade e de high yield? Porque isso está diretamente ligado com as garantias que a gente vai ter nessa operação. Tá? Então, ativos que são high grade, de maneira geral, eles conseguem emitir dívida com a garantia clean, que a gente fala no mercado. O que é uma garantia clean? Basicamente, a empresa fala, se você quiser emprestar o meu dinheiro, eu prometo que vou te pagar de volta ali o que a gente combinou. Então, é basicamente a empresa, assim, prometendo ali, dando a própria palavra dela, que vai te pagar, vai honrar essa dívida com você. Então, isso é uma garantia clean que a gente fala. E as garantias reais, elas são atreladas principalmente para ativos que são high yields, tá? Justamente porque o ativo ali, se a empresa não é tão conhecida, às vezes não é listada em bolsa, ela precisa colocar mais ativos em alienação fiduciária para conseguir garantir a viabilidade dessa operação. Basicamente, gente, o conceito é simples. Se a empresa ela tem mais risco, ela precisa ter uma garantia real, ou seja, uma fazenda, um imóvel, de repente, Uma concessão, uma explorar. ela precisa me dar uma garantia real para emprestar o dinheiro para ela. Exatamente. Bom, então agora que a gente entendeu ali sobre o porquê que as empresas fazem essa emissão de dívida para captar dinheiro no mercado, né? Entendemos os riscos que a gente tem, né, ao investir na empresa e entender também quais são as garantias que a gente tem para conseguir mitigar um pouco desses riscos. Agora a gente precisa entender os tipos de investimentos que a gente tem nos créditos privados. Você pode até ver, a gente já comentou de debêntures, de crise, mas o que é isso na prática? Explica pra gente, meu parceiro. Basicamente, a gente já até deu um spoiler no início. A debênture é quando uma empresa ela emite uma dívida, né? Ela precisa financiar o projeto, então ela emite uma dívida. Qualquer empresa pode emitir uma debênture. Agora, quando a gente fala de CRI, que é um certificado de recebimento imobiliário, essa emissão, né, é feita especialmente para usar ali no mercado imobiliário, tá? E quando a gente fala do CRA, que é o certificado de recebível do agronegócio, esse recurso que é captado no mercado financeiro, ele é destinado também para o setor do agronegócio. Então, basicamente, a debênture que qualquer empresa pode emitir, o CRI são empresas voltadas para o setor imobiliário e o CRA são empresas voltadas para o setor do agronegócio. Como diria, né, o nosso amigo Paulo Borges, brasileiro gosta de duas coisas, Gabriel. O brasileiro adora ter renda mensal e adora não pagar imposto. Verdade, exatamente. E aí, explica pra gente como que é os impostos aí nos investimentos em crédito privado. Boa, vamos lá. Cara, imposto em crédito privado, a gente tem parte que é isenta de IR e tem partes que não é isenta e é tributável. O que é tributável e o que não é tributável? Lembra lá no nosso vídeo de renda fixa, que a gente fala que tudo que está relacionado ao setor do agronegócio ou ao setor imobiliário tem o benefício da isenção fiscal, tá? Então, ou seja, CRI e CRA, a gente tem o benefício ali de você não ser tributado, tá? Então, você tem a rentabilidade ali já isenta de IR. Então, isso é muito bom, muito positivo. Só que a gente tem as debêntures. E as debêntures, de maneira geral, elas são tributáveis. Só que a gente tem um segundo tipo de debênture que chama debênture incentivada. E as debêntures incentivadas, elas sempre vai estar relacionadas a algum setor, alguma empresa que fez essa emissão, no setor de infraestrutura. Por exemplo, uma empresa que está fazendo uma pista, um porto, está construindo ali, enfim, algo que tenha relacionado à infraestrutura do país em si.
tá? E aí ela tem esse benefício da isenção fiscal. Mas sempre quando você for ali investir pela tua corretora, vai ter o nome ali, debênture incentivada. Se for incentivada, tu não precisa pagar imposto de renda também. Então, resumindo, né? Debênture, nós temos dois tipos, a comum, que paga o imposto de renda, e nós temos a incentivada, que você foge do imposto de renda. E os CRIs e os CRAs, você também foge do imposto de renda, não paga o imposto de renda. Exato. Que o brasileiro ama. E lembrando, as debêntures comuns que tem, que tem ali, o imposto de renda, a alíquota, ela começa em 22,5% e é regressiva por um tempo, assim como também nos outros investimentos de renda fixa e também só incide no teu rendimento que você tiver. Bom, galera, então nesse vídeo nós aprendemos por que as empresas emitem dívida, né? O que elas fazem com esse dinheiro que elas captam no mercado financeiro. Nós aprendemos aí os riscos que tem de aplicar numa debênture, num CRI, no CRA. Nós aprendemos sobre garantia clean, garantia real. Nós aprendemos sobre os ativos high yields, ativos high grade também. E por fim, nós aprendemos os tipos ali de investimentos que a gente tem. A gente fala debênture, CRIs e CRA. Por último, a gente falou de imposto de renda, né? Ninguém gosta de imposto de renda. Tá bom, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Curta o vídeo, compartilha, envia para a pessoa lá que quer saber mais sobre crédito privado, que é uma forma de você ter uma rentabilidade um pouco maior dentro da renda. Exatamente. Cara, se você curtiu esse vídeo, segue a gente ali no nosso Instagram, acompanha o nosso trabalho direto, a gente tá abrindo uma caixinha ali pra interagir com vocês e respondendo as perguntas também, tá? Então, segue a gente lá e um forte abraço, querido. Valeu!